You are dead to me, 'cause what you... Olá, amigo do canal Jair Notícia BR. Vamos a mais uma notícia. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe. Vamos à notícia. Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho. Boa noite. Estamos ao vivo, transmitindo essa live para todas as pessoas de Manaus, né? A gente discutir assuntos acerca da direita política. Em primeiro lugar, temos alguns convidados aqui que eu gostaria de apresentar para todos vocês, todos os meus seguidores do canal Verdade Brasileiro Politizando. Nos acompanha aí, se alguém quiser se inscrever no nosso canal, as hashtags estão aqui, e alguns canais de indicação dos nossos convidados aqui presentes. Nós temos aqui conosco Alceu Campos. Prazer, boa noite. Bem-vindos todos aí do canal. Jair. Olá, amigo. Boa noite. Seja bem-vindo aqui nessa live, né, maravilhosa, que nós vamos discutir alguns assuntos, né, que vai ser de suma importância para cada um de nós. O meu canal é Jair Notícia BR. Se inscreva lá, tá? Compartilhe e comente. E temos aqui nosso amigo Rafinha. Muito boa noite. Muito prazer, meu nome é Rafinha. Espero que seja mudada para o Brasil. No canal Rafinha Araújo. Se inscreva no canal. Todos esses convidados que estão conosco aqui passaram conosco aqueles 70 dias em frente ao quartel, né? Aquele grande movimento que nós pensávamos em mudar o país, aquela grande esperança que toda a população brasileira, de todo o Brasil, vista pelo mundo todo, estava vendo a mudança que poderia acontecer com o Brasil. Um sonho que não aconteceu. E iríamos discutir por quê. Por quê? Dentro da Constituição, dentro das quatro linhas, por quê que aquele movimento realizado no Brasil todo, né, em todos os estados, que incentivamos até outros países a fazer essa mesma ato de oposição, de chamada à direita, à moral, aos bons costumes. Por que não deu certo? Na sua opinião, Campos, por que não deu certo? Camarada, o problema é que a guerra que tem sido travada no Brasil não é de agora. Entendeu? Então é necessário entender até que ponto as manifestações de direita começaram a ter força no Brasil. Não foi de agora também, né? Não foi de agora. Vamos lá. Vamos supor assim, no ano de 2002, na primeira eleição do Lula, o projeto de governo dele era ocupar todos os espaços. Com isso ele trabalhou muito na militância, entendeu? O que o patriota tem que entender? O patriota de verdade tem que entender que o guia de um patriota de verdade é a Constituição. Ele tem que saber separar o que é militância e o que é patriota. O militante já está dizendo, é militante de um partido ou de um candidato. Isso hoje, né? Isso hoje. Não. Reconhecimento disso hoje, porque eu acredito que se tivesse esse conhecimento que nós estamos tentando colocar hoje na população, acerca de constituir... Colocar não, trazer de volta. Trazer de volta, isso. Desde 71, 72, da época da ditadura, mesmo que eles falam que é a ditadura, Isso. Né? As pessoas da esquerda foram infiltrando, se armazenando, se equipando, fizeram essa lavagem cerebral na população brasileira. Isso. A esquerda no Brasil, ela trabalha muito em cima dos 10, pode-se dizer assim que são 10 mandamentos, porque são coisas que eles seguem à risca, os 10 mandamentos do comunismo, entendeu? Se a gente pegar os 10 mandamentos ali, eu não sei se eu tenho acesso aqui lá para vocês, vou puxar ao livro aqui, e aí eu vou explicar para vocês por parte, até chegar aqui no momento da nossa política hoje. Eu quero agradecer, né, pelo nosso esforço, né, de conseguirmos esse estúdio aqui, ó, nosso amigo William, né, conseguiu o espaço, e todo o nosso aluno colaborador de fazermos isso hoje, né? Nós ajudamos um ao outro, né, para isso aqui acontecer, né? Então, gente, vamos unir, assim como nós fizemos aqui, ó, somos 4 aqui, ó, e eu creio que vai aparecer mais e vamos incentivar as pessoas a se unirem mais ainda no assunto. Patriota ajuda patriota. Vamos lá, eu vou começar explanando aqui sobre o decálogo de Lenin, que aí fica mais fácil para entender a política na atualidade hoje. Vamos lá, 1913, escrito por Lenin.
Ele começa aqui com o primeiro, ó. Corrompa a juventude e dê liberdade sexual. Como que ele conseguiu trabalhar isso nas escolas hoje? Ele tirou um ensinamento que eu tive na minha infância, quando eu estudava no CEMEI, último ano de CEMEI lá na minha cidade. Eu tive uma aula com uma professora chamada Elisa, que ela falava sobre a prevenção do nascituro prematuro e do nascituro indevido. É o caso da juventude que hoje em dia, com 13, 14 anos, começa a engravidar muito cedo. Entendeu? A esquerda trabalha de uma forma para sexualizar as crianças, para mudar a mentalidade da criança, tirando a educação, que é a coisa mais comum na escola. A pessoa nasce ou cresce induzida a isso, induzida ao erro, entendeu? Quando a professora me explicou que na verdade não era uma professora, uma tia, porque era um CB, uma escola infantil, foi meu último ano. Ela explicava isso para a gente da seguinte maneira, sobre a responsabilidade de se colocar um filho ao mundo. É uma educação sexual que não existe hoje. Explica-se sobre o que o Jair Bolsonaro propôs em projeto de lei sobre a educação do planejamento familiar básico nas escolas. Como é que funcionava? Um exemplo. Envolve também educação financeira e envolve planejamento familiar. O planejamento familiar é uma educação que não é somente uma educação a ser ensinada nas escolas. É quase que de geração para geração. Um pai, por enquanto, começa ali no estágio de filho. Um filho é educado pelo pai, que ele tem que fazer, ele tem que se encontrar na sociedade. Com isso ele tem que aprender um pouco de educação financeira, que é para ser um bom gestor do dinheiro dele como pessoa solteira, e depois ele ser um bom gestor como marido e esposa, e depois ser um bom gestor como pai da esposa e dos filhos. Agora, só colocando aí, então, que essa educação financeira não é passada na escola, né? Eu não estudei nunca educação financeira na escola. Por que não é feito isso aí? Para manter o empobrecimento máximo. Isso. Eu consigo, por enquanto eu quero focar aqui na educação do planejamento familiar. Eu vou já chegar nisso aí, vai entender com mais facilidade que inclusive a educação financeira foi o que eu trouxe para a minha vida desde a minha infância. Porque eu nasci num lar pobre, o pobre mesmo, vou desenhar para vocês no detalhe o que é pobreza e de onde eu vim. E vocês vão entender o que é educação financeira na prática, mas eu vou primeiro aqui focar nesse primeiro mandamento de lei, como é que eles trabalharam isso na sociedade. No ano de 2000, foi o último ano meu no CEMEI, e foi o último ano que eu tive aula disso, inclusive essa professora Elisa me falou bem assim, ó, ano que vem, quando vocês estiverem no fundamental, vocês terão mais aula disso. Nunca mais eu tive. Nunca mais eu tive. Quem era o presidente nessa época? O Lula? Não, 2000, eu acho que era, não sei se era o FHC ou se era o Lula. Mas eu sei que depois que entrou o Lula, só perdurou. Só foi evoluindo. Eu me lembro que nessa época tinha outras matérias interessantes que havia mais da população. Com essa professora, quando ela deu o meu último ano de CMEI nessa escola lá, ela chegou na sala de aula e falou: eu sou o último professor de vocês, ano que vem vocês estarão no fundamental. Ela sentou a gente, porque lá, como a gente era CMEI e não tem carteira de estudar, é só a sala aberta, um quadro branco para dezembro, não tem carteira. Então o que ela fez? Colocou a gente, eu tinha acho que 7 anos de idade. Preste atenção na idade que eu estou falando. Para você ver o Lula fazer nas escolas essa dancinha da Eguinha Pocotó. As coisas que são ensinadas na escola têm a intenção de mudar o caráter, a personalidade da criança. Porque o que eu estou falando é que eu aprendi com 7 anos de idade, até eu não esqueci. Se eu tivesse aprendido isso naquela época, não sei nem o que eu pensaria hoje da sociedade. Então, eu com 7 anos de idade, essa professora chegou na sala e se apresentou. Sou Elisa. Eu gostaria muito que vocês, não sei se nem se fazia parte da caderneta de ensino dela, mas ela falou bem assim: eu gostaria muito que vocês não fossem tão criança. Gostaria que vocês fossem a minha classe de criança, ali de 10 anos, adolescente ou jovem. Mas é vocês que eu tenho na mão e é para vocês que eu quero passar esse conhecimento. Aí ela falou lá, como faz muito tempo eu não consigo lembrar de tudo. Claro que algumas coisas que eu aprendi no tempo dela eu aprimorei com o tempo. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Demorei com o tempo, fui estudar e entender sobre. Essa professora me ensinou sobre a aula de educação financeira básica familiar e
sobre patriotismo. Só que eu não sabia como era o nome. Eu lembro que ela falou civismo, aula de civismo, moral e cívico. Aula de moral e cívico. Então eu vou focar nesse aqui, que é o primeiro sobre da liberdade. Moral cívica é o SPB, né? Não sei porque eu não lembro dela ter falado isso. É o SPB. Sei que foi sobre moral e cívico, que moral envolve a ética, a honestidade, princípios que são os valores básicos. Também era religião, nós tínhamos essas matérias que não existem. E tinha religião, já no fundamental eu tive religião também. Então essas matérias eu aprendi com essa professora e aprimorei com o tempo. Aí eu vou focar aqui sobre a liberdade sexual para os jovens. Foi tirado da escola esse ensinamento, né? De planejamento familiar, que até então quando você fala em planejamento familiar, as pessoas pensam que é só fazer o DIU e fazer a laqueadura. E não envolve só isso, isso é de geração para geração. Eu vou até falar uma coisa que é muito polêmica quando envolve, que foi muito fácil implantar na cabeça da juventude nas universidades devido a essa matéria não existir. Vou explicar. Nessa matéria eu aprendi que o planejamento familiar é um negócio passado de uma família, de uma geração para outra. Deve ser ensinado nas escolas para que a menina de 13 anos se preserve, se conserve, para que quando chegar a maturidade dela, ela possa, pelo menos, ela ser responsável de si própria. A menina. Isso antigamente. O homem do mesmo jeito. O homem do mesmo jeito. Você só me interrompe um pouquinho. Eu me lembro que a minha mãe fazia isso com as minhas irmãs, né? Mais velhas. Mais novas, umas já morreram. Aí eu me lembro da minha avó, ensinava até a fazer a comida que hoje ninguém mais sabe fazer isso, né? Lavar roupa, costurar, esses ensinamentos. Eu me lembro também, na minha época, que eu sou velho, com essa carinha de bebê aqui, mas não sou velho não. Os pais, rapaz, eles escolhiam as futuras esposas dos seus filhos e vice-versa. O namoro não era como era antigamente. O papai sentava aqui, menina ali, caramba. E também para assistir alguma coisa também tinha um horário, né? Tinha horário. Se a partir daquele horário, tranca o quarto, fica lá. Se saísse, era outra coisa. Esse ensinamento das escolas ensinava sobre a menina se resguardar. Mas ensinava ela a se resguardar da seguinte forma, para ela não trazer o que? Eu vou falar um negócio aqui que a professora falou naquele tempo, que eu, como eu era criança, eu não entendia. Mas hoje em dia, adulto, pai de família, eu entendo. Ela falou bem assim, existem muitos problemas na vida que a gente traz para nós mesmos, tipo, 90% dos problemas da vida somos nós mesmos que causamos, que trazemos para nós. Entendeu? Hoje em dia eu consigo exemplificar, explicar esses problemas, mas ela falou naquela época para nós que filho era problema. Ela falou? Que filho era problema. E é verdade, o filho é problema, quando o filho não é planejado. Entendeu? E o que acontece? Um exemplo, uma menina jovem de 13, 12 anos entra numa escola, as melhores que nós temos no Brasil, entendeu? E em vez dela estudar, ela vai namorar. Se preparar para o futuro. Isso, ela vai namorar, em vez dela estudar e tal, ela começa a namorar, começa com isso, com aquilo, e daqui a pouco ela parece grávida. O que acontece hoje? Tá. Com esses ensinamentos esse com o ensinamento de Lênin, naquela época, com o ensinamento do planejamento familiar, fazia o quê? Trazer o quê? A responsabilidade para o homem e para a mulher. Já na matéria de educação financeira, ela falou um negócio que tem muito a ver com isso aí que eu estou tentando te falar. Ela me... seja claro, sem rodeio. Então o que acontece? Sobre esse ensinamento da responsabilidade nas escolas, a professora, na aula de educação financeira, falou bem assim, toda pessoa já nasce devendo. Lembro isso como se fosse criança. Escola, vou até lembrar aqui um detalhe para vocês. Vocês comem, bebem, dormem, essas contas vocês não pagam. Nem estão vendo. Vocês nem sentem ela. Então o pai de vocês paga para vocês estarem vivos. Com o tempo, vocês vão ter que sair da casa do pai de vocês porque vocês vão ter esposa. Então vocês têm que saber o quanto que vocês custam por dia. Aí olha o exemplo básico que ela deu. Só que essas pessoas que estavam lá que nasceram, come, veio, dorme, etc., são as crianças. Devem ser ensinadas a ocupar o espaço dela na sociedade. Bastante, né? Isso. Eles não sabiam. E vamos dizer que hoje, por exemplo, essas crianças não sabem. Né? Fazem aí, vê a consequência mais tarde. E vamos já falar da consequência
dessa lei aqui que a esquerda prega no Brasil e dá certo, para manter o empobrecimento da massa. Massa geral. Ela falava bem assim, a professora, vocês já nascem devendo, por enquanto a dívida de vocês, quem está pagando é vocês, se um dia vocês saírem de casa, vocês não tiverem competência para se manterem vivos, vocês vão ser dívida para alguém. Aí ela começava assim, um exemplo, eu falava dela, né? Eu, por exemplo, o meu almoço, na época, era baratinho. É R$5 o meu café, é R$5 o meu almoço, porque o salário daquela época era outro. Qual era essa época? 2.000. Essa época pra agora dá R$7, né? Mas dá em conta até de R$5, gente. Não, um café desse, né? Só um café. Só um pão. Só um pão. Na época, ela falava assim, ó, um exemplo, ela dava um exemplo. Não sei nem se na época o valor da comida era essa, mas ela falava. Você ou toma café, almoço ou janta. É engraçado que o pão naquele tempo era um pouquinho grande, né? Mas era grande, né? É o pão de milho. Só que agora o valor do pão aumenta, mas o tamanho diminui. É igual a política do Lula. Ficou sabendo que a gasolina baixou? Baixou. Era R$100 o litro, agora é R$100, 500 ml. Gente, tá vendo? R$100 o litro. Vamos lá, segue o raciocínio. Aí, o que acontece? Ela começava com ela, um exemplo, meu café é R$5, meu almoço R$5. Aí entra aqui no meu orçamento, aqui minha passagem de vinho, aí vem minha janta e minha merenda da tarde. Eu por dia, ela dizia na época, eu por dia custo R$20. Mas quanto é que deu o valor dele? Beleza, o meu custo por dia vivo é Só R$20. Na época, esse meu custo por dia, eu multiplico ele por 30, que é a quantidade do mês e o valor que eu recebo do meu salário. E eu digo pra vocês, o salário de professor, pra você ter uma ideia, 2.000, ela falava assim, o meu salário de professor eu não consigo pagar o meu consumo. Então eu fico sempre pendurado, ou tendo que arrumar uma outra carteira de professor, 2, 3 carteiras, né, como eles fazem hoje. ou tendo que fazer algum bico na época, porque na época não existia cartão de crédito, ela falava, não sei o que, de cheque. Cheque, cara, talão de cheque, talão de cheque. Aí eu tenho que Não pegar sabe o que é talão de cheque? Não lembro. Não sabe o que é cheque? Não, ela falava. Você sabe que é talão de cheque? Você sabe que está nos assistindo? Na época eu não lembro. Ela falava, lembra que ela falava talão de cheque, não sei o que tinha. O que tinha cheque, galera? Empréstimo, né? É Empréstimo? dinheiro em papel, só que você... Ela disse que tinha que pegar um talão de cheque, não sei, com a empresa, com a diretora da escola e tal, uma coisa assim. Então, era do jeito dela, ela tentava transmitir pra gente esse conhecimento. E aí vem pra parte do planejamento familiar, né? O planejamento familiar, você tem que saber quanto que você custa. E depois quanto... Todo mundo é um boleto. Na época ela chamava de talão. Todo mundo é um talão. Talão de cheque. Isso, todo mundo é um talão. É sem fundo, né? Olha só a palavra, talão. Ela falava assim pra gente, ó. Todo mundo é um talão, entendeu? Por algum motivo vocês não pagam o seu talão, mas alguém está pagando. Quando vocês forem dono do nariz de vocês, vocês têm que saber quanto que vocês custam. Tá devendo. Tá devendo. Quanto que é o talão de vocês por dia. Depois que vocês tiverem a esposa de vocês homens, que tiverem a esposa de vocês vão ter duas dívidas. Agora o talão de vocês e o talão da esposa. A mulher gasta pra caramba. Quando tiver filho, vocês vão ter o talão de vocês, da esposa e dos filhos. Entendeu? Então, com esse conhecimento assim, simples que ela passou para nós, eu fiquei muito tempo. Eu sempre tive comigo, assim, eu nasci numa família pobre pra caramba. E eu sempre tive... Acho que a gente não é pobre também. Não, eu tô falando de mim, pô, tô falando de mim, da minha realidade. Então o que acontece? Eu sempre tive a consciência que eu não poderia ter um filho se eu não tivesse condição de sustentar. Entendeu? Ele tá entendendo falar de dia 8 de No janeiro. decorrer da minha vida, eu evitei engravidar meninas. Por mais que teve muita namorada minha e quis engravidar. E eu não quis. Por causa Eu não medo quis de fazer outra dívida. pensão alimentícia, com medo não adianta. Pensão alimentícia, passa fome junto comigo, porque nem sempre minha vida foi um sucesso. Tem otário hoje que nem pensa. Né? Faz. Não pensa, mas aí quem tá na cola dele? Conselho tutelar, pensão alimentícia, entendeu? Então é essa responsabilidade que era transmitida através desse conhecimento. Ela é transmitida para aquelas pessoas mais cultas, mais inteligentes do que as de hoje. Hoje em dia não tem na hoje escola não tem mais isso, as pessoas planejamento cometem familiar, facilmente. hoje em dia não tem mais educação financeira. E tem religião, como a juventude precisa de quê? De um norte, de uma família que discipline, uma escola que dê educação de qualidade, que não temos, porque graças à política que temos, dinheiro de todo lado sai menos para a educação e para... Se a gente for falar de pobreza, mano,
envolve a educação em todo, em termo, em tudo. No geral. Então pronto, vamos aqui, eu falei do primeiro mandamento. Veja só, agora você falou sobre política, né? Olha aqui, ó, que diz aqui, ó. Política pública são as ideias e programas que um governo usa para tentar melhorar a vida de seus cidadãos. Claro. Né? Só que E aí? o governo não usa, né? Aí Usa tá. no- Tenta melhorar, ele tenta prejudicar. Aí o que acontece? É. É isso. Aí o que acontece? De 2000 para cá foi tirado da escola de educação financeira o planejamento básico familiar, né? Só Que interpretando. não põe na cabeça da criança. Se o lá, governo vai- realmente pensasse, de Ah. acordo com o que ele está falando aqui, ela não tirava esse planejamento familiar, ele tirou o ensino religioso, que é um norte para o povo em geral, para fazer as coisas corretas, né? Então, A ele está honestidade, debatendo aí, etc. né? e tal. Eles Sobre estão isso aí, discutindo. reunião. Cadê? Fala alguma coisa? Nada. Eles fazem tirar, pô. Eu me lembro que o SPB, um garoto O que de é isso? SPB é a Organização Social e Cívica, que é política. Que é a política que as pessoas aprendiam. Por exemplo, se tivesse um buraco na sua rua, você sabia fazer uma carta e reclamar para o governador, para o prefeito, ao prefeito, a minha rua está assim, tal, Pro representante. o representante. A pessoa sabia questionar, entendeu? Porque sabia dos seus direitos. Tiraram isso. Tiraram essa cultura, tiraram esse conhecimento da população, a população fica falando, não sabe porra, aí os caras manipulam, pô. Isso está falando aí, eu ouvi falar e foi, nós temos 2003, foi em 2022, e queriam fazer prefeitura, O ano passado, né? prefeitura, né, que era essa ideia aí, ficar a subprefeitura aqui, né, que ele pegava a dificuldade dos bairros, passava no papel tudinho, né, no documento, e levava até o prefeito. Foi falar isso aí, que ajudaria muito o bairro, né. Isso não Mas como ajuda. não Para mim, funcionou, o que ajuda, rapaz, é o povo ter conhecimento dos seus direitos. E tiraram justamente isso desde dos ensinamentos das crianças. Pronto, eu aprendendo desde criancinha já o que você tem, o que não se pode, o que não pode fazer, né, amigo? Reclamar. Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho.